E aí, Marujos, tudo bem? Meu nome é Meu Alanis. nome é Luana. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Navegar, o seu podcast do mundo oceanográfico. Hoje a gente tem um convidado muito especial. Ele é secretário-geral da Alicmar, ele é conselheiro-geral da A-Oceano, ele é diretor da Martetes, da Aquadinâmica e da Aquaplan. Então, salva de palmas aí para Fernando Luiz Dil. Olá, Olá, tudo bem? Fernando, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Como é que estão as coisas por Tudo aí? ótimo Tudo Tudo bem? certo também. também, apesar do estresse pro episódio de hoje, É, tudo perfeito. Faz parte. Como disse, sempre tem uma viagem que é primeiro, Isso então vamos aí. lá. então, antes da gente começar a falar da área acadêmica, enfim, do mercado de trabalho, a gente queria conhecer um pouquinho, assim, como o senhor chegou até aqui, como foi a infância, sempre esteve relacionado, assim, com o mar para fazer oceanografia, sempre gostou do mar, sabe? Como foi ali o processo até chegar na oceanografia? Teve alguma influência, assim, seus pais, algum familiar? Não, de forma alguma. Eu sou do interior. O meu interior não tinha mar, tinha um Hum, rio, tá? Eu frequentava o rio todo dia no verão. Meu pai era marceneiro, mas nas horas vagas ele era pescador, ele pescava. Eu acompanhava ele. E eu fui ver o mar pela primeira vez, eu acredito que com 7 anos. Com 7 anos, ele foi trabalhar numa casa, ajudar a fazer uma casa na praia, no Rio Grande do Sul, eu sou do Rio Grande do Sul, e ele me levou. Eu fiquei uma semana com ele, vendo o mar pela primeira vez. Então, é isso. Depois eu fui morar em Porto Alegre com 15 anos, e com 15 anos eu tinha ido algumas vezes ao mar, muitas poucas vezes, convidado pelos meus tios, meus primos, e eu frequentava esporadicamente o litoral, que era distante da onde eu morava, acho que 250 quilômetros, e de Porto Alegre, da capital, uns 100 quilômetros. E só ia para a praia quem tinha carro, quem tinha algum poder aquisitivo. Eu não tinha, então não tinha essas facilidades. Mas aí estudando no segundo grau, tá? Eu também não costumava assistir muito Jacques Cousteau, que muitos na minha época viviam as histórias de Jacques Cousteau, mas eu fui ver uma exposição do mundo submarino num banco muito próximo de casa, em Porto Alegre, numa agência onde que tinha uma exposição sobre o mundo do fundo do mar. Os arquitetos na época se deliciavam com isso final dos anos 70. Então existia muito esse desconhecido do mar, era muito desconhecido. E aí eu fui ver pela primeira vez Jacques Cousteau, soube quem era, eu não sabia. Claro, quando eu era pequeno no interior, eu tinha uma série que eu gostava muito, que era Flipper. Era um boto, um golfinho, e era um parque nacional marinho dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, na Flórida. E eu gostava muito dessa série. Até então esse era o mar que eu sabia, que eu conhecia. E aí um dia eu estava no segundo grau, uma amiga minha, no primeiro grau, na oitava série, uma amiga minha diz assim, pela primeira vez ela falou a palavra oceanologia. Quando ela falou para mim essa palavra, oceanologia, que eu não sabia que existia, eu queria ser engenheiro agrônomo ou civil até então, e aí eu disse para ela assim, o que é isso? Eu estou aqui com um prospecto da Universidade do Rio Grande, da FURG, está aqui o curso de oceanologia. Eu tinha o quê? 16 anos. 16 anos. Eu disse, é isso que eu vou fazer. E é isso que eu fui fazer. então foi logo no final do ensino médio? Não foi na oitava série. Depois a gente tinha o primeiro, segundo, Hum, terceiro. Da última série. Eu estava na oitava série, que era o último ano antes de entrar no antigo científico. Não era científico, era o segundo grau mesmo, né? E eu vi pela primeira vez. Eu disse, eu vou fazer. Eu vou fazer. Aí eu fui para o colégio, fiquei 3 anos, fui tentar ser o melhor aluno, servi o exército na época, estudava à noite, fui fazer cursinho,
para passar na universidade, que era difícil. Na época eram 7 candidatos por vaga, Caramba. naquela época. E eu tinha que passar. E eu passei. E a universidade não era pública na época, eu não sabia disso. Fui saber depois. A FURG não era pública na época, era mista. Você pagava metade e a outra metade o governo pagava. Ela estava se federalizando na época, então era isso. Foi um momento assim meio difícil. Mas aí quando eu cheguei em Rio Grande, eu vi aquela cidade, eu disse assim, aqui eu não fico. Eu volto para casa e não volto mais. Não dá para morar. Não estou na capital, vou ficar na capital. E aí eu volto para Porto Alegre, todo mundo, os amigos meus, tinham feito vestibular para medicina, odontologia, engenharia, minha irmã, meus amigos, todos. E todos eles reprovaram. Todos. Eu fui o único que passei. E aí eles falaram, agora você vai ter que ir. E aí eu fui. Caramba. Então não teve nenhuma influência além dessa sua amiga, né? E essa sua amiga, quando falou sobre oceanologia, ela estava querendo fazer também? Ela queria, mas ela não foi. Ela queria, mas ela não foi. Não era assim. Não era assim, vou fazer. Não, era difícil. Você morava, apesar que eu morava numa capital, mas era difícil. Eu daí fui fazer cursinho, o cursinho era difícil, era caro, tinha que passar. Na época eu fazia o cursinho, acho que 4 dos colegas minhas do cursinho passaram comigo na universidade, no vestibular, coincidências, né? Todos de Porto Alegre. E é isso, mas era muita gente de fora. Quis desistir várias vezes. Eu acho que eu quis desistir umas por baixo, 5 Nossa. a 10 vezes. Uma coisa muito interessante que a gente conversa assim é a reação dos nossos pais quando a gente fala que queria fazer cenografia, porque muita gente não conhece o curso, sabe? Então, assim, é muito interessante saber também qual foi a reação dos seus pais quando falou que queria fazer, porque muita gente não conhece e acha engraçado, sabe? Não sabe o que faz. Eles nem sabiam que era isso. Eles falaram assim, como? A gente sai do interior para você estudar e fazer a universidade. A gente sai do interior para levar os 3 filhos para Porto Alegre, para a capital, para fazer faculdade. E você está indo embora? Não, você não vai embora. Você não vai embora. Então foi difícil isso. Foi difícil fazer eles entenderem de que o que eu queria não estava na capital do estado. Estava fora, numa universidade que ninguém sabia que existia, tá? Mesmo sendo a FURG. Ninguém sabia em Porto Alegre o que era a FURG. Não existia isso. Naquele mundo não existia o telefone, celular, não existia, nem telefone, não existia. Só tinha televisão, comunicação não existia. Então você sabia o que existia, que estava no jornal escrito, que a gente lia, eu lia sempre, tá? E os colegas, falando com colegas, obviamente, colegas que viajaram o mundo, e é isso, mas foi difícil convencê-los a entender de que eles vieram para a capital, para o melhor para mim, e eu fui embora, tá? E tinha que ter dinheiro, porque em Porto Alegre tinha minha casa, em Rio Grande não tinha casa, eu tinha que pagar, e tinha que ter dinheiro, não era assim. Então não foi fácil não, mas foi. Imagino. E naquela época já tinha, assim, oportunidade de bolsa fácil de conseguir no início, porque... Aí eu consegui o crédito educativo, eram poucas pessoas que conseguiam. Hoje é FIES, né? Não sei se existe FIES ainda, tá? Na época era o crédito educativo. Eu fui um dos raros que conseguiu, que eu provei que eu era carente, que eu era filho de pessoas que não tinham. Então eu ganhava 2 créditos. Era um crédito para eu me manter, pagar a minha mesada para ficar lá, pagar o aluguel, comida, mas era um valor insignificante. Se eu dissesse hoje que significava R$ 400 por mês, mais ou menos isso. E o crédito da mensalidade, que pagava o curso. O curso era pago, entendeu? O curso era pago, então pagava. Então eu ganhei 2 créditos, um para me manter, que não dá para me manter, era R$ 400 no dia de hoje, tranquilamente era isso. Era tão insignificante que eu ficava aí 4, 5 meses sem ir, para daí juntar um dinheiro e buscar no banco, a Caixa Econômica, porque era tão pouco que não valia a pena.
Eu ganhava mais dinheiro trabalhando com meu pai no final de semana, quando eu ia para Porto Alegre, para trabalhar com ele, eu ganhava mais dinheiro do que o crédito me dava. E nesse programa você tem que, tipo assim, retornar o dinheiro depois? Sim. Nossa Senhora. Isso eu fiz. Eu parei de pegar o crédito educativo, não quis mais, desisti, era muito pouco Acho que não vale a dinheiro. pena, não. Aí eu desisti, mas quando eu terminei o curso, o dinheiro estava lá, ó. Tava uma conta para cobrar. Aí um dia eu tinha dinheiro, eu fui lá e paguei tudo. Minha mãe foi lá, vamos pagar esse dinheiro aí. Vamos lá na Caixa Econômica, vamos zerar essa conta aqui. E a gente Melhor fez isso. mesmo. Você falou que foi difícil essa fase de entrar no curso, né? A época do cursinho e tal. Você já sabia que oceanologia e oceanografia era um curso muito de exatas? Não tinha ideia, não imaginava. Claro que eu vi a matriz curricular, eu vi assim. Mas eu queria ser engenheiro, cara. Para mim isso não era problema, não. Era demais, né? A primeira turma minha de cálculo, 50 alunos. Só passaram 2 na primeira turma. Na primeira turma, para você ver. Eu, para passar em cálculo, eu fiz 3 vezes. Para passar em física, eu acho que foram 3 também. Era normal isso, mas eu estudava. Hoje Estudava em dia também bastante. é Tá normal. nessa vibe ainda. Hoje em dia isso aí também acontece. Olha, não se compara com o cálculo da minha época. Eu me lembro, pegou uma época que eu disse assim, eu vou fazer engenharia química na Federal do Rio Grande do Sul só para cursar cálculo e as físicas ali. Porque eu faço e volto para lá e levo aproveitamento de créditos. Tão difícil que era lá, era terrível. Era muito terrível, porque meus amigos em Porto Alegre passavam. Eu disse, mas como, cara? Eu era mais inteligente que eles. Como é que eles passam em cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3? E como é que eu não passo? Como é que eles passam em física 1, física 2, física 3? E eu não passo aqui. Que complicação é essa? E eles eram meus colegas que foram fazer engenharia, foram fazer outros cursos em Porto Alegre, e eu contava para eles que eu não conseguia passar, o que estava acontecendo. Ele disse, eu vou estudar aí eu passo em tudo. Mas depois desisti, tentei inclusive isso, mas não desisti. Tentei levar minha vida, aquela coisa. Quando faz o curso, existe aqueles altos e baixos. Tenta desistir, volta, te afirma, vai, tem amigos, cria um outro mundo. É isso. Não sabe o que é mercado, não sabe onde vai trabalhar. Naquela época era muito complicado, mas é muito difícil. Você não sabia nada, os professores não sabiam nada de mercado, então foi difícil. Eu diria que foi assim, meio que traumático a minha graduação. Meio. Eu também sinto isso, mas acho que no mesmo nível. Não é para desestimular ninguém, não. Não é para desestimular, porque depois eu estava do outro lado, depois fui diretor de faculdade, depois fui coordenador de curso, aí eu tinha que motivar, entendeu? Aí que eu aprendi que eu tinha que motivar os alunos, que eu tinha que montar o moral deles alto, tá? Porque eu passei por esses altos e baixos. Mas isso é normal em qualquer curso de graduação, não é só na oceanografia. E o que eu via lá eram professores totalmente desconexos, sem se preocupar com o aluno. E eu, quando fui ser diretor, eu digo, não, nós temos que se preocupar com os alunos. Eles não sabem o que querem fazer, eles vão estar sempre perdidos, eles têm que ser orientados. Cara. E isso, quando eu fui diretor de faculdade, eu cobrava muito meus professores. Os alunos têm que estar informados de vocês de tudo. E a porta aberta da minha sala sempre para os alunos, todos. De todos os cursos que eu coordenei, eu fui diretor, eles tinham porta aberta para mim. Tinha que passar pela secretária. Faz total diferença, é isso mesmo. Aqui a gente tem, né, a área 2, que é a parte de exatas, mas a gente recebe aula hoje em dia no próprio departamento, que é mais, assim, vamos dizer, personalizada para o nosso curso, porque estava tendo muita evasão, né? Sim. Porque as pessoas davam de cara com cálculo, física, álgebra, e, tipo assim, tendo aula com muitas pessoas de cursos diferentes, as pessoas saíam muito rápido, né? Então tá tendo um acolhimento muito mais forte agora, atualmente.
bom. É bom mesmo. Mas então é isso, o tempo vai, o tempo anda, né? E a gente tem que estar até eu me formar. E aí me se formar foi outro momento difícil, né? Porque eu me formei em 84, era chamado da década perdida. Hoje eu acho que tem outras décadas perdidas, né? Mas na época era uma década perdida. Naquela época era muito perdido mesmo, não existia emprego, não existia nada. E foi muito difícil, anos 80 até 90, foi complicado, tá? Anos 80 até 90. Mas aí eu consegui emprego depois de 14, 16 meses graduado. Eu consegui emprego e vim morar em Santa Catarina. Aí mudou algumas coisas. Mudaram. Então, era isso que era uma dúvida minha também. Existia oportunidade de estágio fora da universidade? Ah, você fez a pergunta se tinha estágio na universidade. Tinha. Se eu tinha um dinheiro? Tinha. Eu era bolsista. Eu era um bolsista. Eu não gostava de ficar muito preso. Eu não vou estar dando um conselho contra um comportamento ideal de um aluno. O aluno tem que estar em cima, tem que estar focado, tem que estar. Mas eu não era desses alunos. Eu acho que eu era um bom aluno, mas eu era aluno mediano. Então eu não gostava de ficar muito preso num laboratório. Eu fazia isso, mas eu não ia me dedicar minha vida inteira a isso. Eu tinha que viver minha vida. Eu tinha que aproveitar minha vida, aproveitar meus amigos, trabalhar no final de semana, voltava para Porto Alegre para ganhar meu dinheiro com meu pai. Tinha que levar minha vida. Eu não ia em eventos, congressos, porque custava caro. Eu não conseguia viajar, eu não viajei em nenhum congresso. Eu fiz tudo contra o que manda a regra. A regra manda o contrário. Manda ser bolsista, estagiário, viaja, vai para eventos, faz curso. Eu não. Eu não fiz. Tá? Eu não fiz. Eu não era aluno nota 10, era aluno nota 7. Apesar que o segundo grau era aluno nota 10. Mas na universidade eu não era, não. Tá? Mas eu acho que tinha outras coisas também. A gente tem que estar focado na tua vida. Eu sabia o que eu queria fazer. E aí eu ia ver o que ia vir pela frente. Tá? E é isso. Aí fui levar minha vida, me graduei, fui morar em Porto Alegre com meus pais, esperando uma oportunidade que não existia. Ela não existia. Não existia emprego na época. Não existia onde buscar emprego. E aí onde? Ninguém sabia o que era cenografia. Ninguém. O que é o sonógrafo? O que faz? Aonde está? Naquela época eu não sabia. Entendeu? Então isso me fez com que hoje em dia eu milite nessa área, eu trabalhe com isso. Eu acho que a cenografia existe, tem um lugar ao sol, ela é super importante, tem mercado, dá para ganhar dinheiro, dá para se viver bem. É isso que eu tento fazer. Eu tento motivar as pessoas que hoje fazem e optam por cenografia. Meu filho está fazendo cenografia, tá? Então eu motivo ele constantemente, levo ele onde puder. Ele está comigo, ele faz estágio aqui dentro das empresas, tá? Em todas as áreas. Estou buscando estágios fora do Brasil para ele, tá? Para ele viver um outro mundo, tá? Que eu não fazia isso, tá? Então eu recomendo que faça. Então, o senhor falou bastante dessas dificuldades. E como foi que o senhor conseguiu se inserir no mercado de trabalho mesmo, assim? Quando foi? De que forma? Cara, um dia eu estava em Porto Alegre, esperando o emprego cair, porque depois eu tento procurar, ele não existia. Meu pai era marceneiro, e aí eu prometi para meu pai: pai, se eu não conseguir emprego até o final do mês, eu vou ser marceneiro contigo, vamos ganhar muito dinheiro. Nós vamos ganhar muito dinheiro sendo marceneiro, pai. Deixa que eu vou ganhar dinheiro com marcenaria. Você talvez não ganhou muito, mas eu vou ganhar. Vamos ganhar. E aí um amigo meu me liga, um telefone, na época era telefone, tinha que ir no orelhão, né? Foi no orelhão, me ligou para mim, de Florianópolis, e disse: Fernando, tem aqui oportunidade de vaga de estágio para a empresa de extensão pesqueira. Ah, eu vim. Peguei o ônibus e vim para Florianópolis. Peguei o ônibus e vim. 550 quilômetros. Vim, cheguei na empresa, me apresentei, dei meu currículo e eles olharam assim: poxa, um oceanógrafo. Eles já estavam acostumados com
com engenheiros agrônomos, veterinário, técnicos agrícolas. Ele disse, poxa, um oceanógrafo, pô, seria interessante você estar aqui com a gente. E não era concurso na época, era seleção. Ele falou assim, tá bom, nós vamos te querer, tu tá selecionado, só tem um problema. Eu disse, qual é o problema? Tu precisa conseguir indicação política. Eu disse, como assim? Eu não conheço ninguém em Santa Catarina. Não, tu tem que achar uma indicação política. Me acha alguém. Eu disse, não pode. Que partido vocês são aqui? Aqui nós somos da Arena. PDS. Antiga Arena, vocês não vão saber o que é. É o PP. Partido na época da direita. Eu digo, puta merda, ferrou. E agora? Mas tu não conhece ninguém aqui em Santa Catarina? Eu não. Eu disse, eu conheço uma pessoa só. Eu conheço só uma pessoa. Que era o pai de um amigo meu e ele é deputado. Mas é da oposição, tu vai lá. E eu fui lá. Consegui uma carta de indicação dele. Fui chamado. Fui selecionado como o melhor estagiário da época. Numa turma de 50. E eu fui um dos poucos que ficou. Fui chamado. Assim, sorte, perseverança, vontade, insistência e um monte de outras coisas aí. Então acho que eu acho que esses predicados, eu acho que vocês, a gurizada nova, tem que aprender. Tem que insistir. Não pode se entregar. Não podemos, como a gente diz no Rio Grande do Sul, não podemos nos entregar para os homens de jeito nenhum, amigo e companheiro. Vamos para frente. É isso, consegui. Daí fiquei 4, 5 anos, 86 a 92, 6 anos. Aí fiquei 6 anos. E aí montaram um curso de oceanografia da Univale, aqui em Santa Catarina. Eu estava aqui, me chamaram, eu sou diretor de faculdade. Eu disse que não ia aceitar, indiquei 3 amigos meus que tinham doutorado, eu estava fazendo mestrado. Indiquei 3 amigos, colegas meus que tinham doutorado. 3, para assumir o cargo no meu lugar. Por alguma razão, nenhum dos 3 aceitou. Vieram para cá e não aceitaram. Aí o reitor disse assim, ou é você, ou será um biólogo. Escolha. O diretor da Faculdade de Ciências do Mar, o coordenador do curso de oceanografia da Univale, será ou você, ou será um biólogo que trabalha com a gente aqui, escolhe. Aí eu tive que aceitar. Foi aí que eu entrei na Univale. Depois tem outras coisas, né? Eu vou contar minha história inteira aqui. Mas essa é a ideia mesmo, essa é a ideia, se você quiser. Pois então, fico na Univale 14 anos, 16 anos. Monto o curso de oceanografia, monto o curso de engenharia ambiental, monto o curso de biotecnologia, absorvo o curso de engenharia civil, absorvo o curso de geografia e absorvo o curso de engenharia da ciência da computação. Monto um mestrado de ciência e tecnologia ambiental, contrato uma equipe de pesquisadores, professores, monto uma estrutura de pesquisa, tudo isso primeiro com Faculdade de Ciências do Mar e curso de oceanografia. A coisa começa a crescer, absorvo um centro inteiro, assumo um centro inteiro, faço um grupo de pesquisa grande, até que entro em brigas políticas, administrativas, sou demitido, tá? Sou demitido, tá? E aí eu monto minhas empresas, é isso. Então, era essa uma dúvida que a gente tinha. O início da Aquaplan foi com você, né? Foi com você e seus sócios. Foi. O início da Aquaplan foi comigo, na realidade, minha esposa, um colega meu da universidade,
e a minha esposa, porque eu não poderia aparecer, porque eu estava sendo perseguido politicamente, administrativamente. Então era minha esposa e um colega. E eu só aparecia trabalhando. E esse foi o começo. E aí quando a gente começou mesmo, é eu e um ex-aluno meu, que eu dei sociedade para ele. Depois de um tempo eu chamo um outro ex-aluno, um engenheiro ambiental, dou uma parte da sociedade para ele, montamos a empresa, a Aquaplan. Tempo depois a gente precisa ter mais trabalhos e ao invés de verticalizar a empresa e de ela crescer, quer dizer, para cima e ela fazer tudo, eu monto outras empresas, chamo outros sócios e aí a gente faz um grupo. Tem a Aquaplan, que é o carro-chefe, é a maior, é a que nasceu tudo, é o que tem um acervo técnico, é que tem o maior número de funcionários, tem o Aquadinâmica, trabalho com modelagem, análise de riscos, estudo de manobra de navios, tem outros 2 sócios, além dos 3, que nós somos da Aquaplan. Fazemos uma de survey, oceanografia operacional, batimetria, sísmica, a Martex, e mais um sócio. E aí criamos a Epix, que é uma empresa de sistema de informações, software, aplicativo, chama mais um sócio. A Aquaplan no Rio Grande do Sul, para entender outros projetos, fizemos uma outra empresa, mais uma sócia. Então hoje nós somos em 8 sócios. E eu sou quem criou tudo. Então nasceu só como uma empresa de consultoria, né? Nós somos uma empresa de consultoria ambiental. Esse é o nosso carro-chefe. Nós fizemos outros trabalhos, outros serviços, mas a consultoria técnica ambiental é o nosso serviço. Tá? É o nosso carro-chefe. Tem outras coisas? Tem. Mas o carro-chefe é consultoria ambiental. Perfeito. A nossa empresa Júnior também está tentando iniciar na consultoria ambiental, só que assim é muito difícil toda a parte burocrática até agora. A gente está sentindo muita dificuldade com questão de advogados, essa coisa toda para sair o CNPJ, tudo isso. Foi tranquilo no início, porque sinceramente complicado. Não, tudo. Veja bem, tudo tem seus prós, seus contras. Montar uma empresa não é difícil. Eu já tinha uma empresa lá no Rio Grande do Sul. Lá, quando me graduei, eu montei uma empresa chamada Aquaplan, dali que veio o nome. Tá? Eu tinha outros 2 sócios que desistiram dela, eu abandonei ela antes de ter outro emprego. Era talvez o primeiro serviço que eu queria ter. E a minha esposa é advogada, então muito dela, ela não é advogada que atua na área, milita em direito, não, mas ela é advogada ambiental, ela é professora, como eu também, fui professor, pesquisadora, eu também. Mas a gente foi se assessorando, contrata uma empresa de contabilidade, ela vai fazer isso para você. Aí contrata alguém, tem que ter alguém no braço direito que é tua secretária, tem que ter alguém que é teu cérebro o recurso humano, o financeiro, tem que ter alguém. E eu tive sorte disso, que eu trouxe ex-funcionários meus lá da universidade, entendeu? Que saíram e ficaram por aí. E eu encontrei essas pessoas, as pessoas me ajudaram, tá? Me ajudaram a organizar, a ter confiança, a serem justos, sérios, né? Então eu tento trazer sempre pessoas amigas para dentro do grupo, como uma família, tá? Então a gente preza muito por isso. A gente não é uma empresa daquelas tradicional, a gente é uma família grande hoje, de mais de 100 pessoas, né? Funcionários, sócios, prestador de serviço, nós somos 150 hoje. Entendi. E uma dúvida também é como é exatamente a atuação do oceanógrafo nessa área de analista ambiental, sabe? Tipo, a faculdade, ela deu tudo que você precisa para realizar o trabalho?
Não, não, não. Não é isso. A universidade vai te dar ferramentas básicas. Você tem que ser mais esperto. Então, tu vai dizer assim, a universidade te deu isso? Não. Claro que eu amadureci na minha vida lá como extensionista de pesca, foram 6 anos. Lá como diretor de faculdade, foram mais 14 anos. Mais 2 anos só como professor, depois de ser diretor. Tá? Eu amadureci, fiz tudo lá dentro. Aprendi a ler melhor, a escrever melhor, dividir todo o meu conhecimento com as pessoas, dar, sem ter medo de ter algo em troca. Eu me lembro que a minha esposa sempre reclamava de mim que eu dava muito e não pedia nada para ninguém. Eu disse, não, um dia isso volta, fica tranquilo, deixa comigo. Não, tu não vai para frente assim, deixa comigo. Eu vou entregar tudo que eu tenho. Quem quiser e está precisando, eu vou entregando. Vou entregando. Entregando conhecimento, ajuda, serviço, tudo. Entregando. Vai dando. Vai dando. Precisa. Não interessa se é uma pessoa simples, se é uma empresa grande, é pequena. Um dia isso volta. Um dia isso volta. Então você vai aprendendo a fazer as coisas. O licenciamento. O licenciamento nasceu em 86 no Brasil. 1986. Não é tão velho assim. E eu estava recém trabalhando começando a trabalhar meu primeiro emprego. Foi quando o licenciamento ambiental nasceu. Eu não sabia que era isso. Eu trouxe pessoas boas para trabalhar comigo na universidade, porque eu montei um curso de engenharia ambiental. Quando eu montei o curso de engenharia ambiental, eu trouxe os melhores. Trouxe 2 pesquisadores muito bons. Um estava nos Estados Unidos, outro estava no Rio de Janeiro, que trabalhavam muito com licenciamento. Eu trouxe eles. E eles começaram a trabalhar com a gente dentro da universidade no licenciamento. Tá? A gente formou engenheiros ambientais para aprender licenciamento. Aí eu disse, os oceanógrafos daqui da Univale vão aprender a fazer licenciamento. Eles vão ter que saber fazer licenciamento. Eu sabia que os oceanógrafos eram capengas, eles eram vesgos, cegos em muitas coisas. Eles tinham que ser mais amplos, eles tinham que ter um olhar maior. Eles não precisam ser inteligentíssimos, tem que ter percepção. A oceanografia nos dá isso. A oceanografia nos dá as melhores ferramentas, muito boas, para te dar um conhecimento. Eu tenho uma funcionária minha que é daí de Recife, ela é super inteligente, hiper inteligente. Não vou dar o nome dela aqui, senão ela vai ficar, vai achar que é demais, certo? Mas ela se formou aí com vocês aí na Universidade Federal de Pernambuco. Ela acho que estagiou dentro de uma empresa, ela fez um mestrado. Ela é super inteligente. Tá? Então o oceanógrafo tem essa capacidade. O oceanógrafo é melhor que o engenheiro ambiental, apesar, melhor que o engenheiro civil. Estou falando de licenciamento, melhor que o biólogo. Estou sendo assim bem arrogante nisso, tá? O oceanógrafo é muito melhor, muito superior. Só que o oceanógrafo é capenga em muita coisa, muita, entendeu? É muito tacanho em algumas coisas que um engenheiro ambiental tem mais, sabe fazer. O engenheiro ambiental sabe trabalhar com resíduos, senão a FARC não tem que trabalhar com resíduo, por exemplo. O engenheiro ambiental sabe os procedimentos, o que é uma responsabilidade técnica. O oceanógrafo não quer saber disso, entendeu? Muitos oceanógrafos querem saber de praia, querem saber de surf, e não querem saber de certas coisas. O engenheiro ambiental, ele primeiro quer saber do trabalho dele, para depois pegar praia e pegar surf. Entendeu? Então tem valores, ordem de valores são diferentes. Eu não estou aqui nem menosprezando nem supervalorizando ninguém. Eu só estou tentando dizer que, para mim, o oceanógrafo é muito bom. É um profissional excelente, tá? Sabe de certas ferramentas como ninguém, tá? Aprendeu a trabalhar, a ampliar o seu universo. Aqui na Univale eu falo aqui porque eu estou em Santa Catarina, estou em Balneário Camboriú, a Univale aqui do lado, é 10 quilômetros aqui, tá? Só por isso. Então, dentro da Univale, a gente criou alguns programas de formação pós-profissional ou como embarque. O indivíduo tem que estar embarcado, ele tem que saber o que é um embarque, o que é uma embarcação, o que é um navio, o que é um survey.
Isso, nos cursos, na maioria dos cursos de cenografia, eles não sabem o que é isso, entendeu? Então, tem vários projetos que houveram na Univale, quando eu era diretor, que formou e capacitou os observadores de bordo, todos do Brasil hoje, que é uma das maiores áreas de trabalho hoje para oceanógrafos do Brasil, que é embarcado, em barcos de survey, barcos da área de petróleo, óleo e gás, sísmica, eólica offshore, tudo nasceu aqui na Univale. Nasceu aqui do lado, que nós criamos. Eu era diretor, quem criou foi o professor Roberto Valles, meu colega, amigo, o professor Marco Bailon, meu colega e amigo, o Marcelo Ribeiro, meu amigo, tá? Então a gente criou esses programas. E hoje esses programas empregam muita gente. Daí da UERJ eles começaram a fazer isso, a Federal de Santa Catarina começaram a fazer isso. Então hoje mudou muita coisa, o mercado mudou. Tá? E nasceu muito aqui, com a gente. Eu era diretor de faculdade na época. Então eu levei toda essa experiência para a empresa. Tá? E relações. Ser amigos. Ter amigos. Acho que isso é de grande valia, de grande importância. Tenha amigos, faça amigos. Faça tudo que eles pedirem para você. Tudo. Tá vendo? Sem exagero, né? Faça tudo. O quê? Não, calma aí. Tudo não, gente. Calma aí. Sem exageros. Tudo que tu acha que ele possa merecer ou que você acha que tu pode contribuir com o crescimento. Inveja dele. Isso. Eu fazendo oceanografia, eu percebi o quão é amplo. Cada vez eu percebo mais, porque até fora da graduação, às vezes você descobre que o oceanógrafo pode fazer isso, aquilo, sabe? E às vezes nem tá dentro da sua grade. E você pode fazer tanta coisa. E tem que ter essa visão bem ampla, porque senão tu fica sem saber o que tua profissão faz. Não consegue nem buscar oportunidades também. Você não vê, né, que tem. Veja bem, vocês são alunos ainda. Sim. Não espere muito de vocês. Não cobre muito de vocês. Tá? Vivam a vida. E bem. Vivam a vida e bem. Não cometam exageros. Não abra a boca muito em coisas que tu não tem que se meter. Não diga certas coisas que tu vai se arrepender depois. Tem que pensar que daqui a 10 anos tu vai ser outra, daqui a 20 outra ainda, e daqui a 30 outra pessoa ainda. Então muitas das coisas que tu pode fazer hoje, tu pode te riscar o teu futuro, ou sei lá, macular. Então vamos devagar, vai devagar. Vai devagar. Tá, tem gente que faz excesso, tudo bem, mas cuidado, não entra em fria, não entra atrás de qualquer colega teu que diz, vamos para lá. Não, deixa eu ficar aqui, tá melhor. Não, vamos mergulhar ali. Não. Já sabe, já tem um radar, é fria, não vou nessa não, entendeu? É isso que eu quero dizer, tá? Vocês têm que ter essa percepção, todo mundo tem que ter essa percepção do que é certo e do que é errado, tá? E aí, vamos em frente, seja ética. Então, as coisas vêm, um cliente quer uma pessoa segura, que saiba o que está fazendo, tá? É isso. E que possa ser confiável, tá? É isso que o cliente quer, tá? Isso que um professor quer, é isso que um orientador quer, é isso que um gerente de banco quer. Ele quer pessoas confiáveis, sérias, não tenha medo de trabalhar. Tá? É difícil isso, tá? Então é por aí, tá? Assim que eu fiz minha vida, assim que eu tenho aqui, tá? Mas eu gostaria só de abordar uma pergunta aqui que alguns dizem assim, pá, mas a cenografia não dá nada. Eu não sei, tudo que eu tenho deve ser a cenografia, tudo. E a mim, e a minha esposa, tá? É isso. A mim, a minha esposa, claro, a base que meu pai me deu, minha mãe me deu, óbvio,
Mas estou falando agora em patrimônio, tudo que eu tenho deve-se à oceanografia. Sim. Mas, claro, a minha inteligência, estou me chamando inteligente, não é bem isso. A minha capacidade que eu tenho adquirida, a minha percepção, minha educação, a educação que me deram, tá? O conhecimento, o mundo de relações, tá? Então, eu acho que isso é importante, tá? A gente pode chegar, e conheço muitos oceanógrafos que estão nessa mesma situação que eu, que construíram sua vida, estão bem da vida, pela oceanografia e gosta fazendo, tá? Não sou aquele oceanógrafo que todo mundo gostaria de ser, isso muda com o tempo. Tá lá embarcado em alto mar, dentro de um navio, olhando para o vento e... Não é só isso, tem outras coisas. Eu sinto que a gente se identificou muito na parte de ser aluno nota 7 e não 10. E de viver também a vida, assim, final de semana, ter o tempo para você Sim. também. Eu me identifiquei muito quando você falou isso. Acho que eu sou esse tipo de aluna também. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela pressão de que, tipo assim, a gente precisa conseguir um estágio, a gente precisa fazer acontecer, sabe, também em determinado ponto do curso. E a gente até criou esse podcast justamente para saber dessas possibilidades fora da academia, porque aqui é natural que a gente vá para laboratório, por exemplo, sabe? Então, tipo, a gente agora, no quarto período, a gente não vê muitas oportunidades, assim, para trabalhar fora daqui, de um laboratório da academia. Então, a gente queria muito ter essa visão de, tipo assim, o que a gente faz agora? Se a gente quiser um estágio na Aquaplan. Manda uma mensagem para mim, marca o dia, quando puderem vir, venham. É isso. Ixi, A gente já tem seu número, já tem viu? seu Já tem seu número. número, vamos estar mandando. Mas é assim que funciona. Tive já uma colega de vocês aí que veio para cá. Ela mandou mensagem para mim e disse, venha. Acho que ela ficou, uns 6 meses aqui, tá? Eu acho que ela aprendeu, tá? Claro que naquela época que ela veio, a gente não aprendia tanto. Hoje aprende mais. A gente tem mais tecnologia, a gente tem mais demanda, a gente tem mais a gente fez uma sede nova, onde está todo mundo junto, tá? Antes a gente estava separado em 4 locais distintos, então era mais difícil de encontrar todo mundo junto aqui. Quiser estagiar, não tem problema não, muito pelo contrário, a gente quer dar oportunidade para todos. Óbvio, claro, para vir para cá tem uma distância, tem uma passagem aérea, um ônibus de 2, 3 dias de viagem, tem uma estadia, entendeu? Tem coisa que não é todo mundo que pode bancar isso. Eu não podia na época. Quem pode, faça. Faça sim, e faça bem. Tem que aproveitar ao máximo essas oportunidades, tá? E no mais, aproveita a vida. Sim. Tá? Vai fazer tuas coisas, vai pra praia, vai pra festa. A gente sente essa pressão maior porque a gente está no início do curso ainda. Só que em outros cursos todo mundo já começa a estagiar bem cedo, sabe? Tipo, pedagogia, o pessoal já consegue trabalhar em escola, biologia, todo mundo consegue um estágio muito cedo. E aí nossos amigos estão nesse nicho, então quando a gente conversa, eles vão lá perguntar, tá estagiando aonde? E aí você fala, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tu não precisa estar estagiando. Caramba, vamos dar um exemplo. O pai de vocês faz o quê? Me desculpa. Meu pai é comerciante. Meu pai é professor. E teu professor? Já não é tanto assim, mas vamos lá. Eu tenho um pai meu que é engenheiro civil. Tem uma empresazinha de construção, qualquer que seja. Ele não é engenheiro, ele é um pedro, ele é um construtor, ele é um empreiteiro. Trabalha com ele. Como assim? Cara, vamos trabalhar com os procedimentos, metodologia de trabalho, gestão ambiental do que ele está fazendo, controles, EPI, que é equipamento de proteção individual, eles estão usando, não estão usando, isso tudo é licenciamento, isso tudo é gestão, entendeu? Então, esse é o problema.
É o problema primeiramente, negar a família. Então, a primeira coisa que eu digo, não negue a família. Não negue. Não negue o negócio do teu pai. O negócio do teu pai, se ele é bom, a princípio você vai ser o sucessor. Bem ou mal. Ah, mas eu sou oceanógrafo. Seja um melhor oceanógrafo trabalhando no comércio. Faça isso. Faça o comércio do teu pai ser um baita de um negócio onde a oceanografia, os conceitos da oceanografia entram para dentro do negócio dele. Então, isto é que vocês têm que aprender a fazer. Por quê? Porque não vai ter lugar ao sol para todo mundo. É difícil. Quantos engenheiros civis fazem engenharia civil? Entendeu? Quantos advogados são advogados? É isso que a gente tem que tentar entender. Quantos administradores são administradores? Entendeu? Poxa, tenta levar aquela tua formação, aquela tua... Eu não estou aqui desmotivando ninguém, muito pelo contrário. Eu estou tentando dizer que a oceanografia, antes de tudo, forma pessoas e forma bem. A partir do momento de formar pessoas e formar bem, elas podem fazer qualquer coisa. Me dá um hospital que eu vou gerenciar o hospital. Ah, mas tu não é médico, tu não é... Não, vai para PQP, cara. Eu sei administrar um hospital. Tenho uma visão interdisciplinar e multidisciplinar da minha formação. Não, mas não tem nada a ver com saúde. Não, para isso. A gente vai dando jeito. A gente vai dando jeito porque eu tenho formação. Eu tenho formação. Eu tenho nível superior. Eu tenho mestrado. Eu sei o que fazer. Eu sei como tratar pessoas. Eu sei como funciona. Então, as pessoas têm que se entender como tal. Tá? É aquilo que eu disse. Tá? Fazer oceanografia dentro do mar, em águas salgadas, muitos não vão conseguir fazer isso. Por várias razões. Porque casei com uma menina que é do Mato Grosso, e agora? Ela não pode ir para lá, ela não pode ir para o litoral. Vai fazer alguma coisa lá no Paraná, lá no interior, lá do Mato Grosso. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Eu não estou aqui afastando vocês da oceanografia. Eu quero dizer que, antes de tudo, a oceanografia dá uma baita de uma bela formação. Ela forma gente que saibam pensar bem, que se relacionam com todas as pessoas de todas as outras formações, independentemente de outras formações que não conseguem se interagir com determinadas outras profissões. Eu não vou estar dando nome aqui, mas tem formações que têm mais empatia em se relacionar com outras atividades e profissões. É isso que eu queria dizer. Então, mas vamos lá para o estágio. Está cheio de empresa aí em Pernambuco, certamente no Recife, que tem vagas para profissionais na área de licenciamento. Tem. Tu pode chegar lá e pedir um estágio lá, ele vai dizer assim: tu é oceanógrafo? O que tu vai fazer aqui? Primeira pergunta idiota, de um idiota, né? Tu é oceanógrafo? O que tu vai fazer aqui? Eu quero engenheiro, eu quero um biólogo, eu quero um agrônomo. Eu disse: mas eu sou oceanógrafo, eu sou melhor que eles. Minha formação é melhor. Olha aqui, olha a minha grade, olha a minha formação aqui, olha aqui. Olha o que eu estou cursando, olha aqui. Olha o que eles estão cursando. Eu sou melhor. Não exagerando, não exagerar um pouco. Isso. Tenta te convencer o cara lá de lá. Eu sou melhor que os teus estagiários em engenharia civil. Eu sou melhor que seus estagiários em engenharia ambiental. Eu sou melhor que seus estagiários em biologia. Eu sou melhor. Me contrate, me dá minha bolsa para mim. Dá o estágio para mim. É um bom conselho esse. Eu acho. Que a gente geralmente procura só estágio na nossa área, assim. Se não tiver escrito oceanógrafo. Não tem. Exatamente, é sobre por isso que a gente está aqui. Que a melhor maneira de conseguir é se enfiando no lugar mesmo, né? Pelo visto, ninguém tá aí procurando pela gente. Pois então, é como assim, a minha empresa, Aquaplan, tecnologia e consultoria ambiental. Eu só ia procurar Aquaplan pelo Aqua, ou pelo ambiental, porque senão, tecnologia... Então, as empresas geralmente são engenharia. Eles gostam de botar as empresas de consultoria, tudo engenharia, sei lá, Aquaplan engenharia.
as coisas, né? Então já te afasta. Mas não, procura uma empresa de engenharia, uma consultora. Vai numa consultora lá, diz que tu vai fazer, mas tu vai fazer o que aqui dentro da consultora? Ué, me dá supervisão ambiental das tuas obras. Me dá para eu trabalhar nesse processo de vocês, me ajuda. Me ajuda que eu te ajudo aí como estagiário. Aí. É por aí. Começa a trabalhar, mas tu não tem nada a fazer. Não, então vou fazer planilha Excel. Pode ser? Pode. Ah, então tem uma... Ó, olha aí. Eles, mas você não tem aqui dentro algum software diferente que vocês trabalhem? Tem. Nós trabalhamos com AutoCAD. Puta, o que é AutoCAD? Ferrou. Puta merda. Não sei trabalhar com AutoCAD. Mas tu quer aprender? Aprende aqui dentro. Tem uns caras aqui que só trabalham com desenho técnico. Tá bom, vou trabalhar com desenho técnico. Ah, tem um outro software aqui chamado Civil 3D. O que eu vou fazer com isso? Não sei, é um software. Entra nele. Eu não acho hoje. Quem trabalha com software AutoCAD ou que trabalha com Civil 3D tem emprego. Onde tu aprende isso? Onde tu aprende? Geralmente dentro do escritório de engenharia. E aonde tu aplica isso em um monte de coisa. Entendeu? A gente não sabe disso, porque infelizmente os professores lá dentro da universidade não mostram isso pra gente. Então essas são as habilidades que tu vai buscando no mercado e que tu pode aprender lá dentro do escritório de engenharia. E que tu não sabia disso. Aí eu vou trabalhar o quê? Não, eu vou ajudar a fazer plantas aqui. Mas o que é isso? Ah, vamos fazer. Aprenda. Daí tu vai voltar para a universidade, vai continuar. Aí tu vai tendo um outro olhar, daí tu vai para o lado. Puta, olha lá. Olha aquele mundo deles. Olha aquele mundo deles da engenharia. Olha aquele mundo lá da... É diferente, né? Eles olham diferente. Eles são diferentes. Mas eu sou melhor. O meu olhar é melhor. Entendeu? Usa os olhos deles também para enxergar o mundo. Então, é isso. Daí você vai ser bom. Faz sentido. Não, realmente abriu minha mente. Eu tô até pensativa. Fiquei... Pois então, não quero desmotivar ninguém, mas o que a gente tem de mundo à nossa frente na universidade é super amplo, é legal, mas a gente fecha os olhos para as coisas simples e práticas que estão nas outras disciplinas de uma engenharia, de uma biologia, que a gente não quer ver, né? Isso é chato para mais de metro. Mas eles têm ferramentas muito boas, por isso eles têm dificuldades em escrever, a gente sabe escrever melhor, a gente disserta melhor, a gente sabe fazer um trabalho... Eu tô indo no geral, eu não estou aqui desqualificando um profissional da engenharia, não é isso. Mas eles não têm o hábito de escrever. Nós temos, ou deveríamos de ter. Essa é a nossa ferramenta maior. É ler, interpretar e escrever. Desenvolver uma hipótese, uma tese. Eles não. Ele é pegar uma ferramenta, uma máquina e fazer um desenho. Ou fazer um cálculo. Ou tomar uma decisão. Os oceanógrafos não gostam de tomar decisão. Eles vão lá e pau, tomam decisão. Os oceanógrafos dão muito para trás. Estão muito para trás. Não gosto de tomar decisão. Como não gosto de tomar decisão? Porque tem que tomar decisão. Por isso o engenheiro toma decisão. Eles não têm medo de tomar decisão. Os oceanógrafos têm medo de tomar decisão. Tem medo não, né, Luana? Jamais. Tá bom. Continuando. Uma coisa que eu queria falar é que, por exemplo, beleza, vou tentar trabalhar numa empresa que trabalha com licenciamento, não necessariamente querendo um oceanógrafo, mas eu vou tentar me enfiar lá de alguma forma. Eu vou ter que ir lá pessoalmente, né, exigir a vaga, porque, por exemplo, o LinkedIn já não dá. Se você não cursa aquela área, já não dá. Aí, contato, eles nem respondem se você não cursar determinada área. A gente vai ter que ir lá, né? Porque... Nada como olhar no olho. Tá vendo só? Primeiro. Segundo, quando apertarem a tua mão, tem que apertar firme. Não aperta com mão fraca. Entendeu? Aquela mãozinha assim, não contrata, tá? Tem que ser firme, tá?
Mas não é isso. Às vezes a gente dá chance para alguém que soube falar bem, que soube olhar bem, que foi firme, que fez um currículozinho bem escrito, ou porque o cara que estava do lado de lá, que vai te dar a chance, ele estava de bom humor naquele dia. Tem horas que tu não devia ter ido lá, tá? Uma segunda-feira de manhã, um dia terrível, para tu chegar e falar É com melhor alguém, evitar. ela tá com a cara quente, entendeu? Então tem dias e horas para tudo acontecer. Isso é uma confluência, encontro de astros. Quando tudo isso se encontrar, vocês vão ter uma chance numa vaga de estágio, tá? Ou o cara está precisando, e tu chegou, você é a pessoa certa, chegou na hora certa, entendeu? Se encaixou, entendeu? É como eu digo aí para alguns que procuram emprego comigo, digo, caramba, insista, não me irrite, insista, não me irrite, mas insista, tá? Porque não tem um banco de currículo? Numa hora para outra, puta, surgiu a oportunidade e tu apareceu. E a chance vai ser tua, tá? Isso acontece, tá? Estou falando para mim, empresa. Para empresas grandes, não, é outra coisa. Tem procedimento, tem que ter um currículo bem pronto, tem um setor de RH, vão fazer questionamento, vão fazer pergunta. Tem pessoas hoje, isso é um conselho que eu dou para todo mundo. A gurizada nova, redes sociais, cuidado. Redes sociais é um cuidado, entendeu? Não se queime nas redes sociais, tá? Isso é importante. Não se queime, tá? Seja você mesmo e só deu, tá? Não imita muita opinião, para a esquerda, para a direita, não entra em redes sociais para dar opinião. Tem gente que só contrata assim, entendeu? Então não é legal. Fica na tua vida, foca nas tuas coisas, publica, tem que publicar. Não publica erros de português crassos, né? Imagina, um erro de português danado de ruim. E aí, tipo, eu não vou contratar essa estagiária aí, viu? Ele não sabe escrever, pô, vou ter que ensinar ela a escrever aí, olha aí, ó. Entendeu? Então eu acho que são coisas assim pequenas que ajudam, tá? Que ajuda, seja simpática, sorrir sempre. Isso é fundamental, tá? Não sejam exagerados nunca, em nada. Não sejam exagerados em nada. Nem falar tão alto, falar baixo demais. Se vestir para a esquerda ou para a direita. Muita cor ou pouca cor. Estou falando isso quando tu vai buscar uma oportunidade. Entendeu? Melhor estar ali. Seja você mesmo, numa boa. Pode até ser um pouco exagerado, mas é você. Eu sei que é você. Entendeu? Eu sei que é você mesmo, aquele é teu. Então tá legal. É esse cara que eu quero. Então isso é importante. Então são as dicas que se dá. Tá? No mais, emprego está aí, vaga estão aí. Já vi muitas reclamações aí de que Recife tem pouca oportunidade. Eu acho que é falta de oportunidade. Tá ali. Eu acho que as oportunidades estão ali em Recife mesmo. Tá? Eu não vou começar dando nome de empresas aí, mas certamente tem. Tem sim. Tem sim. Pior de tudo é o cara que tem uma oportunidade para te dar uma chance, não sabe que tem. Aí é difícil. Ele nunca vai achar que pode botar uma estagiária no seu nome. Ele vai dizer, nunca. Imagina. Então, esse é o problema. A gente tem que, foi o que eu falei no episódio anterior, a gente tem que correr, tipo assim, o dobro, sabe? A gente tem que ir lá, lutar pela nossa vaga, porque a gente pode fazer o que os engenheiros fazem, que os biólogos fazem, e as pessoas não enxergam isso. Então, a nossa maior dificuldade é enxergar a oportunidade e ir lá para poder lutar pela vaga, porque se a gente esperar aparecer vaga para oceanógrafo. Vai. Tá precisando de alguém empreender mais aí, viu? Vamos ver. Vai ter sim, vai ter sim. Eu conheço o Recife, eu estou trabalhando aí. Eu acho um lugar legal demais. Tem sim, tem oportunidade aí. Muita, muita. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se tem umas vagas de oportunidade aí. Tem sim. A Aquaplan poderia
vir para cá. Eu acho. Tô pensando. Depois A a gente gente pensa pensa, nisso. a Tô gente pode pensando. pensar. Tô sim. Eu fui dar umas palestras aí, 2 palestras aí. Já tô indo todo mês para aí, gosto daí. É um lugar legal, tem serviço, tem muita empresa trabalhando aí, tem oportunidades. Então eu acho que está faltando só um encaixe dessa oportunidade chegarem mais aí no terreiro de vocês aí da Eu oceanografia. acho que talvez seja isso. Está faltando isso. Mais uma vez, Mas o intuito do podcast é esse, né? Trazer mais essa visão empreendedora. No geral é esse, trazer essa visão empreendedora para o curso. Deixa a gente volta a conversar, a gente conversar com o pessoal do curso. Eu já fiz, volto a dizer, duas palestras aí, devo ter outra aí, onde a gente pode instigar melhor e ver. Eu estou falando aí em Recife, mas o problema, tem colegas nossos que devem assistir o podcast aí, que são da Federal da Bahia, na mesma situação, Federal do Ceará, na mesma situação, mas cada local é um local diferente. Você vê o pessoal do Espírito Santo muito bem posicionado, com oportunidades, você tem o pessoal do Rio de Janeiro com muitas oportunidades, tu tem o pessoal aqui da Federal, Santa Catarina, muita oportunidade, porque eles estão num local onde oceanógrafos têm as suas empresas, fazem o seu negócio, criam oportunidades, muitos dos oceanógrafos empreendem, tá? Ou o mercado está muito mais aberto, está muito mais dinâmico, tá? Diferentemente, eu vejo do Nordeste, está mais distante isso. A gente tem que abrir mais isso, tá? Existe uma dificuldade maior de vislumbrar essas oportunidades. Estou falando do Nordeste quando eu falo daí de Recife, eu falo de Salvador, acho que Ceará até também é assim, apesar que tem uma história muito maior, que é o Labomar. No norte, no Pará, tem muito empreendedor atuando com oceanografia continental, nos ambientes de rios, entendeu? Então tem. Mas vamos discutir mais isso. Eu tô à disposição para isso. Aí eu estou falando pela Associação Brasileira de Oceanografia, na qual eu sou presidente, tá? Que é outra coisa. Tá? Eu acho que as oportunidades existem sim. Acho que os professores do curso, os coordenadores de curso, têm que estar mais abertos para isso. Sim. Tá? Eu não estou dando culpa para eles na íntegra, mas eles têm uma parcela de responsabilidade. Tá? Eu acho que tem. Tá? Para o Sul aqui é muito mais rico e diverso o mercado. Quando eu falo Sul, eu falo Santa Catarina, eu falo São Paulo, eu falo Rio de Janeiro. Esse é o Sul que tem um bom mercado, e Espírito Santo, tem um bom mercado de trabalho profissional. Bom mercado. Bom, grande. Tá? Eu acredito que o nosso coordenador do curso ele está extremamente aberto a conversar sobre isso. Ele está sempre ajudando. Incentivando também, como a empresa Júnior, né? Que a gente faz parte, que é o podcast Projeto da Empresa Júnior. Ele que criou com a professora Mônica. Sim. Então, acho que ele está sempre incentivando a gente aqui a participar também das coisas. E logo no início ele criou uma disciplina chamada Como se tornar um oceanógrafo de sucesso, que abre muito a nossa visão para esse lado empreendedor também, que eu acho muito interessante. Ele influencia muito esse lado nosso empreendedor também. Ele realmente está sempre assim. Então, o Gilvan é o coordenador lá, né? Ele é assim, sim. A Mônica também, conheço ela. São ótimos. Tá? Eu acho isso aí. Essa ideia dessa disciplina é interessante, viu? É interessante. Essa
Isso aí é interessante. Aí dar uma palestra sobre isso é bem interessante. Porque Inclusive, os oceanógrafos eles negam a si mesmos, a maioria. Eles negam a sua capacidade. inclusive, a gente aqui faz um evento, né? Que é a Semana de Oceanografia. E se o senhor quiser dar uma palestra sobre isso, está mais convidado também. Empreendedorismo. Me convidem. Estive aí numa fazem 3 anos atrás. Pode me convidar. Então, essa semana vai ser a 10ª. Vai Isso, ser a a década azul. E então vai ser muito interessante ter essa Sim. visão. Empreendedora. Está prevista para acontecer em agosto, mas a gente vai passando as informações. Tá certo? Manda, convida que eu sou bom para instigar e para brigar nesse sentido, viu? Que bom. Pra Ótimo. mim, eu gosto. Esse tipo de briga eu gosto. É bom. Enfim, vamos. Quer falar mais, Andressa? Fazer mais perguntas? Tem alguma dúvida pessoal sobre a empresa? Quais habilidades elas são mais demandadas para trabalhar assim nessa área de consultoria ambiental? Essa pergunta me faz sempre, viu? Quais são as habilidades que tem que ter para trabalhar aqui? Vontade. Vontade. A gente tem. Eu tenho. Caramba, isso é o que a gente. Mas a tem gente de só tem sobra. isso. Eu acho que é a única coisa que temos. Vontade, iniciativa, saiba escrever ou querer aprender a escrever, saiba ler, tenha capacidade de conectar ao mundo. O mundo existe, o mundo roda, o mundo é dinâmico. Tenta absorver todos os tipos de ideias e culturas. Uma pessoa assim é uma pessoa diferente, tá? Uma pessoa assim, aí vem as habilidadezinhas, claro. Um aplicativo, se comunicar, redes sociais. Cara, o que eu quero um cara nas redes sociais, eu não quero um cara que tenha seguidores. Para mim é papo boi dormir, eu não quero isso. Eu quero alguém que sabe usar a rede social, fazer um desenho legal. Alguém gosta de TikTok, eu detesto, mas tudo bem, sabe fazer? Então faz um bonito, faz para mim, faz bonito, faz isso acontecer. Então quem sabe fazer isso bem, vai ser um bom profissional. Sabe, um aplicativo, cara, tem que ter habilidades. Pô, eu sei fazer. Pode dizer assim, eu sou. Não. Tem que ter carteira de motorista. Hoje em dia, claro, que é um trabalho você, alguém não saber dirigir, você dá um carro para ele e não conseguir se deslocar. Aí precisa de 2 pessoas para fazer o trabalho de um. Entendeu? São limitador hoje em dia, tá? Então é isso, mas saber escrever, saber interpretar, saber se posicionar, saber resumir. Porque eu vou em reunião, eu levo os funcionários, eu levo um, levo outro, levo 3. E eu entro na reunião, falo, e eu só vendo lá, ficar tomando nota, uma nota de tudo, hein? Depois ele volta, resumindo tudo para mim, tá aqui o que a gente tinha que fazer, tá aqui, ó. Cara, esse é o melhor. Qual é a habilidade? Tem que ter dois tico e teco, bater e tec, sair faísca, saber escrever, saber interpretar, saber absorver, claro, ter conhecimento, saber o palavreado que eu usei, que aquilo tem uma conotação técnica, saber a oceanografia, como a síntese, saber o que é eutrofização, saber o que é um processo costeiro, saber o que é mudança climática, saber se posicionar quando se fala em mudança climática, não querer exagerar, entendeu? Nem tanta esquerda, nem tanta direita. Não, para ele é isso. Há controvérsias. Então é isso, entendeu? Aquele que tem um clichê já não é bom. Não é bom. Não é bom. Aquele que é neutro, centro. Olha para o lado, olha para um, olha para o outro. Vamos resumir aqui. Então, é isso. Essas são as habilidades que a gente precisa. Uma pessoa assim é difícil. E uma pessoa dessa que tenha conhecimento, que conheça habilidades, qualquer que seja, né? Que seja inteligente na essência, tá? Que saiba escrever, que saiba interpretar, que sabe falar.
Poxa, sintetizar é o melhor. Vai se dar bem em tudo, que tem uma boa rede de relações, que não vai brigar com todo mundo, que tenha postura quando fale, não fale. Mas às vezes eu dou uns exemplos que eu não pratico isso, mas quando você fala, você tem que ter entonação de voz. Eu tenho de sobra essa Ela entonação de voz. Ela fala bem. A tua voz só no mesmo timbre é a pior que tem, vai fazer eu dormir e o aluno dormir, entendeu? E o cliente dormir. Então, tem que sentir clima da situação de assim, cara, é melhor nós ir embora porque ninguém está agradando isso aqui. Vamos embora, bate em retirada. Não adianta querer falar. Eles não querem ouvir isso. Então, essas posturas é importante ter, entendeu? É agredir, agride, no bom sentido. Te imponha, porque tem que te impor naquele momento, tá? Claro, você não pode se impor. Como aluno, você não pode se impor. Ah, vai se impor professor? Né? Não faça isso. Se posiciona. Se impor é diferente de se posicionar. Entendeu? Então tudo com dose certa. Então, acho que essas são quais são as habilidades, é isso que eu falei aí, ó. Tá? É isso. Aí tudo que vem a mais é lucro. Lucro. Ah, sei usar o AutoCAD, sei usar, sei lá, o Python, sei usar um modelo Delphi 3D, sei instalar um ADCP, sei usar um ecobatímetro, deixa comigo, multifeixe ou monofeixe. Puta, ótimo, maravilha. Aí eu tô na lua contigo, aí sabe tudo, entendeu? Mas ninguém vai saber tudo, tá? É isso. Acho que são essas dicas. Pode marear, pô, mareei, não tem problema, mareia, entendeu? Isso não vai ser um predicado positivo, o cara marear, deixa marear, qual o problema? Tem problema. O que significa marear? Enjoar quando tá embarcado. É linguagem de marinheiro, eu acho. A gente não teve Não oportunidade, tamo por dentro a gente ainda. não tá totalmente por dentro. Tá bom, tá bom. Eu tenho uma pergunta que eu acho que, assim, durante o episódio, talvez as pessoas já consigam saber mais ou menos o caminho, mas é interessante fazer a pergunta para meio que resumir a resposta, que é: o que falta para que a oceanografia seja mais valorizada no Brasil? O que falta? Algo bem simples. Primeiro, a gente ficar mais velho, tá? A gente ficar mais velho. As ciências, quanto mais antigas, mais respeitadas elas são, mais conhecidas elas são. E nos posicionarmos. À medida que a gente vai ficando mais velho, à medida que a gente vai se colocando no mercado e à medida que a gente vai fazendo a coisa certa e fazendo com que as pessoas sentem a falta da nossa competência, aí a oceanografia é importante. Eu conheço vários oceanógrafos que ocuparam. Isso é a pior coisa que existe. E existe muito. Foram oceanógrafos pioneiros em alguns setores e lá eles se mostraram totalmente inaptos, incompetentes e jogados. E aí todo mundo diz, para que eu vou abrir mais uma vaga para oceanógrafo se o cara que eu abri está ali, ele não é exemplo para nada. É primeiro e último, entendeu? Então, e corporativismo, a gente não tem muito um espírito de corpo. As outras profissões têm. Tá? Eu estou só tô falando da profissão oceanografia, que não é aquela coisa que vai explodir no mercado, ninguém precisa da gente para sobreviver, tá? Ao contrário de um médico, se não tiver um médico a gente pode morrer, etc e tal, do enfermeiro, tá? Não, o que precisa mesmo é a nossa competência e habilidade ser inserida no mercado, ser afirmada. E para isso acontecer, nós temos que ficar mais velhos. Os profissionais hoje no mercado mais velhos estão com 75 anos, 75 anos, 73 anos. Esses são os oceanógrafos mais antigos.
de um curso. Os alunos mais antigos da UERJ, eles têm a minha idade, 65. A UERJ teve uma outra visão. Então, ela formou uma outra casta de oceanógrafos. Tá? Então, eles têm 65 anos. Hoje, eles estão ou estariam em postos estratégicos. Então, se eles fizerem um serviço desse bem feito e terem um pouquinho de espírito de corpo, eles fortalecem a oceanografia como ciência e profissão. É isso. Tá? Então, de uma forma muito simples, é isso. É a gente ficar um pouco mais velho e levarmos um pouquinho essa nossa experiência e capacidade para o mercado e não ter vergonha de dizer, eu sou oceanógrafo e os meus que estão atrás de mim, que são mais novos que eu, são tão competentes ou mais competentes que eu. Espera que tem coisa melhor que eu. Vão aqui atrás. Poucos dizem isso. Poucos. Eu tenho até vergonha de dizer isso, mas poucos. E a maioria deles foram absorvidos na universidade. A maioria dos que saíram da FURG, eu acho que eles foram absorvidos para a universidade até o ano 1980. Então, tu teve de 72 gente entrando e até 78, tu teve 6 anos de gente saindo, se graduando e saindo, sendo absorvido pela própria instituição. Ninguém foi para o mercado. Então, quem foi para o mercado foram aqueles que começaram a se graduar nos anos 1980 em diante. Então nós estamos 80, 90, 100, nós estamos há 40 anos de mercado profissional. Menos que isso. Eu diria 35 anos de mercado. Então nós estamos há 35 anos fazendo oceanografia no mercado. E os primeiros que entraram foram trabalhar com conservação da natureza, Projeto Tamar, Projeto Peixe-Boi, IBAMA, SUDEP, só no órgão público, só em órgãos públicos. Mercado mesmo, anos 90. Turma de mercado mesmo é dos anos 90. Então são 30 anos, 35 anos. É muito pouco para consolidar uma profissão. Ciência já está consolidada, porque eles foram para a universidade e consolidaram uma ciência, tá? E dentro da universidade eles nem dizem que são oceanógrafos, são cientistas, são professores, são cientistas. Eles não se batizam como oceanógrafos. Então o que faltou e o que falta é ir no mercado, fazer o mercado e dizer, eu sou oceanógrafo. Eu sou bom? Não. A turma nova é melhor que eu. Está atrás de mim. Estão vindo. É isso. Eles sabem muito mais do que eu. Tá? E é isso que eu tenho. Eu fico orgulhoso quando tem essa turma que está comigo aqui, gurizada nova. Muitos saíram aqui de dentro e foram embora. Muitos. Tenho alunos meus, orientando meu mora no Texas, nos Estados Unidos, dono de uma empresa, ganhando dinheiro, vivendo bem, entendeu? Com oceanografia. É isso, com oceanografia. Fazendo mercado. Isto, é isso que a gente precisa. Então eu acho que na realidade a oceanografia como profissão e mercado tem de 30 a 35 anos, 35 a 30 anos, é isso. Precisamos ter mais. A minha empresa tem 20 anos. 20 anos. E eu diria que as mais antigas é isso aí, hein? As empresas de oceanógrafos é isso aí, 25 anos. 25 anos. 25 anos é quase um pouquinho mais que a idade de vocês. Né? Verdade. É pouca coisa. Realmente, às vezes eu esqueço que é um curso tão novo. Só É muito novo, tá? Claro que tem cursos mais novos que se fazem aí, é uma questão mais de um modismo mundial, alguém da área de massoterapia, fisioterapia, que é uma profissão nova, tá? Mas
fisioterapia, o que mais? São profissões, né, são mais novas que a oceanografia. A oceanografia é dos anos 70, a fisioterapia eu acho que é anos 80, uma profissão nova que surgiu aí, que engenharia ambiental, que nada mais é que engenharia. Ela veio dos anos 90, tá? E aí ocupou lugar e espaço. Por quê? Porque tem engenharia por trás. São fortes demais. São muito fortes. E são um grupo corporativista muito forte. Muito forte. Nós temos que ser mais corporativistas, sem ofender os outros. Tá? Nós temos que trabalhar mais em espírito de corpo. Tá? A gente tem que olhar mais como irmãos, como uma irmandade, sem exclusão. Sim. Isso é importante. Não fazer uma irmandade pensando em excluir. Muito pelo contrário. Trazendo as outras formações e ciências, mas nos mostrando como competentes. Acho que é isso que falta. Tá? Eu acho que essa noção, infelizmente, isso que eu acabei de dizer agora, não está na universidade. Não está na sala de aula de vocês. Não está no banco escolar de vocês. E aí fica difícil. Aí você tem que ter uma estrutura muito forte para fazer isso. Quem é forte para fazer isso? O sistema confia, CREA e faz. É muito dinheiro, muita força, muito organizado. Estão lá dos anos 1800 e pouco. Entendeu? São organizados demais. São fortes, fazem leis, elegem quem eles querem. Tá? Então, eu estou dando só uma ideia aí de como funciona a coisa. Tá? Quando a gente vai ter o lugar ao sol? Quando tiver uma empresa competente aí no Recife, aí. Quando tiver uma empresa boa no Recife, vocês vão bombar. Vamos lá. Quer ir para o bate-volta? Pode ser, vamos. Então, a gente está conversando há bastante tempo. Aí, antes de finalizar, a gente vai fazer um quadro que a Luna vai explicar. É um quadro que a gente faz no final, assim, bem mais descontraído, que é, a gente fala uma coisa e você vai responder a primeira coisa que vier na cabeça. Tem que ser rápido. É um jogo de palavras. Fala, como é que é? Desculpa, não entendi, não captei. É um jogo de palavras. A gente vai falar uma palavra e você vai responder com a palavra que vier na cabeça. Vai ver que é de boa. Primeira palavra na cabeça agora? Quando eu falar a palavra, tem que ser a V. Tá bom. Entendeu? Vamos lá, vamos ver. Vai. V, vou começar. Uma cor. Vermelho. Uma comida. Uma comida de vocês lá do norte, vatapá. Um filme. Cara, o que me traz à cabeça sempre é Um Estranho no Ninho. Um livro. Ah, caramba, tantos. Sei lá, eu acho que uma viagem na Antártica. Um lugar. Acho que o lugar em que eu nasci, que eu vi uma foto hoje do meu primo mostrando o lugar que eu nasci, Colinas. Uma praia. Ah, minha praia aqui. Todas as praias agrestes, Balneário Camboriú. Praia Brava, aqui, ó. Uma música. Acho que Imagine It, de John Lennon. Boa. Um animal marinho. Ah, veio na minha cabeça, né? Um leão marinho. É uma área da cenografia. Uma área da cenografia. É, uma área. Cara, a área que eu trabalhei, não me formei, é oceanografia geológica, o processo costeiros. E por último, assim, um conselho para todo mundo que tá vendo, assim, um conselho para a vida. O que eu sempre digo para todo mundo, meus filhos. Tem tantos conselhos na vida, mas eu digo um porque ele é presente. E ele vale para pai, vale para mãe e vale para chefe. E eu acho que vale para vocês também. Diz-me com quem antes que direi quem és. Rapaz. Eu acho. Tá? Os amigos, as relações, com quem você tá, eu vou saber quem você é. Pior que eu concordo.
sem conversar com você, mas só olhando o teu entorno, o teu ecossistema, onde você está, entendeu? Aí eu sei quem você é. E claro, com a feição de você, né? Pode estar um idiota lá no meio, perdido, mas acho que é por aí. É um ótimo Ótimo conselho. conselho. É, né, Lu? Tá Sim. bom? Mais alguma coisa? Então, a gente não tem mais nada. Você tem alguma coisa que quer falar que não falou ainda? Que gostaria de abordar e a gente acabou não abordando? Não. É porque as coisas surgem assim na cabeça. Não tem medo, cara. Eu quase desisti várias vezes da cenografia. Pela distância onde eu estava, da faculdade, a distância da família na época, dos amigos que eu tinha. Tá? Era difícil. Não desiste. Se desistir, desiste, mas nunca deixe a cenografia sair de você. Acho que é por aí. Por mais que você desistir e não vou mais fazer, vou para outra coisa, mas nunca esqueça da cenografia, tá? Da ciência, da formação, da rede, né? Que ela é muito maior que tudo isso, tá? Então nunca esqueça da cenografia. Tá aí. Acho que é uma dica que eu daria, porque por si só ser formado em cenografia vale a pena. E se alguém por alguma razão está graduado em cenografia e não vê ali, cara, faça uma outra coisa, mas não larga dela não, ela não vai te deixar, ela vai te ajudar sempre, tá bom? Sim. A formação, né? A ciência, ela vai te acompanhar sempre. Sim. Me veio na cabeça agora, assim, se você pudesse descrever a cenografia em uma palavra, qual seria? Acho que, cara, eu acho que ela me completa, ou tudo. Não, ela não é tudo, né? Mas ela me completa, tá? Tudo que eu tenho de formação, minha esposa, meus filhos, sem cenografia eu não era nada. Então ela é tudo ao mesmo tempo. Todo mundo que eu tenho hoje, meus amigos todos se devem a ela. Então, para mim ela é quase tudo. Tem meu time internacional de Porto Alegre, por isso que o vermelho, claro, tá? Mas olha, é isso, porque obviamente que a cor do mar é azul, mas é meu arquirrival, então nunca poderia dizer que é o azul, tá? Mas eu acho que é tudo. A cenografia, ela me deu tudo. Me deu tudo. Então é isso, Me né? deu amigos, me deu tudo que eu tenho, me deu emprego, me deu serviço. Espero que dê emprego para muita gente, tá? Me deu uma relação, me deu clientes, me deu confiança, tá? É isso. Me deu discípulos, orientandos, me deu tudo. Tá bom? Oceanografia, família e Amigos. internacional. Mais ou menos isso. E amigos, né? Amigos. E uma paisagem bonita também, né? Claro. Esperando esse Você momento. também tem. Mas, pô, tem um clima legal, isso ajuda. Isso ajuda, tá? E se quiserem que eu vá para aí, não tem problema, eu me coloco à disposição. Seria Uma ótimo. palestra, uma conversa, estou à disposição. A gente vai mandar o convite certinho mais tarde. Oficial. Isso. Tá ótimo, tá bom? A gente vai agora só agradecer aos nossos patrocinadores, porque a gente já tem patrocinador, que são 2. Tem a coordenação da graduação do curso, aqui de oceanografia da UFPE, e também tem o laboratório Organomar. Então, a gente gostaria de agradecer a essa galera, que, mais uma vez falando, isso não seria possível sem eles. É tudo muito caro, não parece, mas é tudo muito caro. Então, muito obrigada. E destacar mais uma vez a importância do podcast, porque nesse episódio, eu não sei você, mas nesse episódio a minha mente abriu muito, porque eu estava pensando muito nisso de conseguir emprego
para oceanógrafo. Para oceanógrafo. Quando a gente fala até assim, ah, não tem oportunidade aqui, é porque a gente tá esperando que venha oportunidade para oceanógrafo. Aí assim a gente consegue pensar, não, gente, vai lá, onde não tem, consegue. Errado a gente não tá, mas tipo assim, a gente tem que... O não a gente já tem. Exatamente. Tem que ir atrás do sim. Então, esse episódio abriu muito a minha cabeça. Então, eu acho que essa é a importância do que a gente tá fazendo aqui agora. E é isso. Mais alguma coisa? Não, mais alguma coisa? Não. Mais alguma coisa? Tudo ótimo. Então, vamos finalizar por aqui o episódio de hoje. bom vento e bom mar, galera. Até o próximo.